Fala, gente! Hoje a gente vai ver como fazer o Data Mesh na prática. Eu vou fazer com vocês passo a passo e vou mostrar como eu fiz várias vezes em algumas companhias. Então vem comigo e vamos aprender junto. Bem, gente, então vamos fazer no nosso Excel, né? Se você tiver um sistema na sua empresa, na sua companhia, muito melhor. Mas eu vou exemplificar a criação de um data mesh aqui no Excel, né? Primeira coisa que você tem que fazer é mapear os fontes de dados que você tem, tá? Então eu vou fazer aqui um- um- uma planilha, tá? De fontes. Legal, aí tá. Então essa é a nossa planilha de fonte de dados. Então eu vou lá e vou começar a escrever, né? Quanto mais detalhe da fonte, melhor. Então a gente vai escrever nome, né? Quem administra, o administrador, né? Você pode escolher aqui também o BD, banco de dados, que essa fonte tem, né? O suporte que ela tem e as entidades, né? Por exemplo. Então vamos lá. Primeira coisa é preencher isso para toda a sua companhia, ou pelo menos, galera, para uma quantidade de dados que vocês acham que vai ser útil para vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro, nome, vamos pegar uma fácil, né? Por exemplo, SAP, né? O administrador da SAP é o pessoal da TI, né? O banco de dados pode ser vários aqui, mas vamos usar o famoso HANA, que é o típico, né? O suporte é o João Silva, né? Estou inventando, claramente. Né? E as entidades são 5 entidades. E aqui você pode colocar o tipo, né, de entidade. Então você pode colocar lá faturação, né? Você pode pôr o famoso MDM. Você pode pôr também aqui o que você quer de folha de pagamento, né? KPI, e assim por diante, né? Pode ser o SKU, se você é de retail, e assim por diante, né? Você pode colocar tudo que você quiser. Então, isso eu, quando inicio um trabalho de fazer o data mesh, a primeira coisa que eu faço é preencher esse tipo de planilha, né? Planilha de fontes. E, como eu comentei, quanto mais informação, melhor, né? Nesse caso eu fiz para uma, eu não vou replicar todas aqui, né? Mas enfim, você tem que fazer para a maior quantidade de sistemas que você tiver. Vamos fazer mais um aqui que pode ser nosso sistema POS, né? Então, administrador pode ser operação, né? De operação. Banco de dados pode ser Oracle, né? E suporte pode ser o, não sei, o José Fernandes, né? E eu tenho duas entidades, e uma entidade de venda e outra entidade de cartão de crédito, né? E assim por diante. Eu vou colocar a quantidade de sistemas que eu tenho. Isso geralmente, tá, o que a gente chama de mapa de capacidades de fontes de dados. E geralmente se chama assim nas empresas, nas grandes companhias, ou se você tiver o seu negócio, você pode dar outro nome, tá? Mas geralmente tem esse nome, o mapa de capacidades de fontes de dados. É assim que se chama, né? Então vamos lá. Preenchi, fiz todo o meu trabalho lá político, né, de preencher tudo isso. Se você tem um sistema melhor, né, se isso existe dentro de um sistema na sua companhia, perfeito. A segunda coisa que eu sempre faço é mapear, vou aqui renomear novamente, são os projetos da minha companhia, né? Então, eu posso mapear os projetos da minha companhia. Vou mapear lá, né? Então aqui o nome do projeto versus, né, o que ele precisa de dados. Legal. Então eu tenho lá, não sei, Control Tower, o famoso Control Tower financeiro, né? Que é um famoso. Outro é cliente, que é o famoso CRM. Outro que eu posso ter também, que a galera gosta bastante, é operação, né? Outro também é finanças. E assim, perdão, finanças, não tenho acento nesse teclado. E assim por diante, né? E aqui do lado, galera, eu vou mapear o que esse projeto precisa de dados, né? Então eu vou falar, legal, o Control Tower vai precisar do SAP,
vai precisar, eu vou colocando para baixo, né? Claro. Aqui, vou colocando um pouquinho para baixo. Então também vai precisar do CRM, né? Vai precisar do pós e assim por diante, né? A mesma coisa para os outros projetos. Eu vou mapeando os dados que esses projetos vão precisar, ou pelo menos os fontes que esses projetos vão precisar, né? Posso colocar aqui, vou preenchendo minha lista. Legal. Então, com meu mapeio de fontes feito, isso dá um trabalhinho, tá, galera? Com o meu mapa de capacidades de fontes de dados feito, versus projetos que eu tenho dentro da minha companhia e os dados que esse projeto precisa, né? Aqui pode ser dados, aqui não vai ser muito preciso, tá? Ou pode ser, a gente pode falar aqui de fontes de dados, né? Que isso é igual a fontes de dados. Vai depender muito da expertise que tem a sua galera dentro da sua companhia. Hora eles vão falar de dados, hora eles vão falar de fontes de dados. O importante, gente, é traduzir, tá? O que os projetos precisam em o meu mapa de fontes que eu tenho do outro lado. Isso vai me dar o meu mapa de domínios, tá? Então aqui novamente, nomear domínios, né? Basicamente, o que eu estou fazendo? Estou pegando tudo que é fonte, olha lá, tudo que é fonte, né? Estou criando meu mapa de capacidades de fonte. Isso você pode levar para um gráfico, para ficar bonitinho, um gráfico de calor, para ver quais são as fontes mais utilizadas, etc, etc. Né? Aqui você pode ter bastante criatividade. Depois, eu mapeio todos os meus projetos versus os dados que ele vai precisar, né? E aqui, lembrando que, dependendo de com quem você falar, ele vai falar, preciso da venda. Né, mas venda do quê? O cara não sabe, geralmente o usuário não sabe, mas ele sabe que para o projeto cliente CRM ele vai precisar da venda. E aí cabe a você a traduzir isso em fonte de dados, né? E finalmente, com esse mapinha, você pode calcular os domínios. Por quê? O que eu sempre faço é, eu tenho fontes, verdade? Que eu mapeei na minha primeira abinha que eu tenho aqui, né? Projetos que eu tenho aqui, né? Projetos. Legal. Isso vai me entregar uma necessidade de dados. E essa necessidade de dados eu transmito em domínios, tá? Essa é a tradução. Então eu tenho, vamos lá, eu tenho muitas fontes, né? Vamos colocar aqui muitas fontes. Eu achei ali na minha empresa que eu tenho muitas fontes, né? Ou posso ter 20, 30, 40, tem empresa grande que tem mais de 1000, né? E eu também, do outro lado, eu tenho muitos projetos, né, ocorrendo e que estão hoje vivendo dentro da minha companhia. Só que esses projetos, adivinha, esse projeto precisa de dados, né? E onde estão os dados, galera? Estão dentro dos fontes. Como que eu traduzo isso? Domínios, né? Então, tem uma galera que também chama isso de processos de negócio, né? Também é válido, o nome que você dá igual, né? Então, olha lá, para esse projeto, o projeto, vamos colocar ID aqui para ficar fácil para vocês. Eu vou colocar aqui um ID do projeto, né? E aqui também, o ID do fonte. Então, tem 1, 2, 3, 4. Vou aproveitar aqui o Excel 12, né? Do outro lado tem 1, 2, 3, 4. Vamos lá, o Excel. Então, vamos lá, para o projeto 1, vamos supor que eu vou precisar dos 4 primeiros fontes, né? Então, projeto 1, olha lá, vamos deixar aqui em amarelinho, né? O projeto 1 vai necessitar das fontes 1, 2, 3 e 4, né? Então, vamos lá, 1, 2, 3 e 4. Legal. Só que, como se traduz, né? Como que o projeto vai direto buscar as fontes? Não, o projeto tem que passar por um processo, né, de dados. Ele precisa realmente passar por esse processo que a gente chama de domínios de dados, o ciclo de vida dos dados, etc, etc. Então eu traduzo aqui, né? Eu traduzo aqui. Então olha lá, domínios, né, versus fontes. Um ou mais fontes vai para dentro do meu domínio. Então vamos chamar o primeiro domínio cliente. O domínio cliente, né, vai ser composto pelas 4 fontes que estão aqui. Posso ter outro domínio? Operação, por exemplo, que vai agarrar ou vai apertar aqui, vai ter as outras fontes que estão por aqui. Olha lá.
né? E do outro lado, eu também vou mapeando, né? Ah, não, o projeto 9 que precisa do domínio operação. E eu faço esse match. Eu vou fazendo esse mapinha, galera, né? Projetos versus o que eu quero dentro dos meus domínios versus fontes. Esse mapa dá um trabalho, tá? Não vou mentir para vocês. Aqui, na verdade, a gente simplificou bastante, né? Geralmente eu faço isso dentro de um sistema e esse sistema depois alimenta toda uma cadeia produtiva de dados. Então, vamos lá, recapitulando. Primeira coisa que vocês vão fazer para levantar os seus domínios, né? Vocês vão fazer o mapa de capacidade de fontes de dados, né? Depois, vai mapear lá os projetos da sua companhia, mapeia tudo que você tem e também vai mapear a necessidade de dados. Essa necessidade pode vir simplesmente por uma fonte ou pode vir assim como que a pessoa te fala que precisa de um KPI, de uma venda, dessas coisas, né? E finalmente, como eu subo os domínios, assim fontes versus projetos, né, vai me dar no meio os domínios. Olha só, aqui estão os domínios de dados, né, o cinza. Aqui fica os domínios de dados. Legal, mas ainda esse é o processo pré, né? Como que eu armo tudo isso? Eu vou ter que, vou abrir uma aqui de novo, uma planilha nova. Eu vou ter que armar meus nós de domínios que a gente já falou aqui várias vezes no canal, né? Então, a forma mais fácil de você armar esses domínios é assim. Vamos lá, vamos renomear, vamos falar que esse daqui são a malha, né? Malha de dados. Legal. Então vamos lá. A malha de dados ela começa com os source, né? Os fontes, o data source, em inglês data source. Você vai lá no seu mapinha de fontes versus projetos, né? Você vai ter suas fontes, vai ter seus domínios mapeados. Ah, legal. Cliente vai precisar da fonte 1, 2, 3 e 4. Bom, então vamos lá. Eu pego a fonte 1, 2, 3 e 4 e deixo ela lá na fila para eu fazer né, a inserção, para eu extrair a informação desse carinha aqui. O meu domínio também vai ter que contar com uma extração, né? De novo, desculpa aí que esse teclado não tem acento, né? E essa extração, gente, eu priorizo assim, né? Primeiro, string, é o que a gente chama sempre de string first, né? Então eu sempre priorizo eventos. Pode ser com Kafka, pode ser com qualquer outra plataforma que você conheça aí dentro da sua companhia, dentro da sua empresa. Mas é uma plataforma estilo Kafka que te leva toda a parte de string. Eu sempre priorizo, né, ter o string first dentro do meu lake, dentro dos meus nodos. Depois, se não, APIs, né? APIs de consumo aí massiva, que é outra opção também. Tem várias formas de você fazer isso, né? Spark, Lambda para o lado da Amazon, tem várias formas de Databricks, né? Databricks que leva um pouco de inteligência artificial, também tem o seu escopo aí de APIs, etc. Se não, ODBC, né? ODBC é a nossa terceira opção. Se não, galera, se não tem jeito, o famoso FTP. Mas quando você fala de FTP, né, eu sempre digo, cuidado, o FTP é a última opção, né? Quando você não tem outra opção, bom, aí vai o FTP mesmo, né? Legal, bacana. Então eu tenho lá String First, APIs, ODBC, FTP, né? A plataforma que você vai utilizar ou a tecnologia que você vai utilizar, e depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo comparando aí as tecnologias, mas fica, né, a seu critério. Eu sempre faço, né? Aqui você vai ter o seu armazém, né? Você vai ter aqui onde você armazena, né? De informação. Eu sempre faço, galera, em três capas, né? Faço a capa 1, capa 2, capa 3. É isso para garantir o microserviço dentro do circuito ou do ciclo de vida do dado. E eu também divido em zonas, né? Aí tá. A capa 1 sempre tem 3 zonas, a capa 2 sempre tem 3 zonas e a capa 3 tem 4 zonas para o consumo externo da informação, né? E isso também vai depois para um data warehouse, né? A gente tem bastante exemplo de data warehouse, a gente tem o famoso BigQuery do Google, a gente tem Redshift da Amazon e assim por diante, né? Então aqui a gente tem um data warehouse, né? Aí está. Data Warehouse, né? Legal. Então, por último, eu coloco sempre uma camada de sandbox,
né, para o consumo imediato, que é super importante para o usuário final, e essa camada de sandbox é transversal entre a capa 1 e o Data Warehouse. E está armado o seu primeiro domínio, né? Então vamos lá, vou deixar assim. Está armado o seu primeiro domínio, que esse domínio a gente pode chamar, não sei, de domínio cliente, né? Olha lá, esse é o seu domínio cliente. Isso é um nó de dados, galera. Isso é um domínio de dados, né? E esse domínio de dados, ele pode ter muita informação. Pode ter subdomínios, ele pode ter bastante coisa dentro dele, né? Mas eu armei aqui o meu primeiro domínio, que é toda a informação do cliente vai estar aqui. Só que não é só isso, né? Vamos fazer 4 mais para vocês poderem entender. Eu fiz 2, né? 3, e 4. Legal. Domínio pode ser um domínio, vamos chamar de operação, né? Pode ser um domínio de recursos humanos, por exemplo, né? E a gente tem mais um, vamos chamar de finanças. Legal. Aí você tem os domínios. E lembre-se, aqui talvez os data sources podem variar, né? Talvez eu não precise de 4, aqui talvez eu precise de 2. E aqui 1, né? E aqui não sei, 3. Olha lá, né? A quantidade de data sources que eu vou ter depende muito do contexto que eu estou inserindo tudo que eu quero armazenar, né? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Aí tá, legal, armazenamento. Bacana, galera. Então aqui eu tenho 4 domínios. Na sua empresa você vai ter muito mais, né? Onde você vai mapeando nessa planilha que você fez, de fontes versus projetos, né? E claro, lembrando sempre que você tem que manter essas duas aqui, né? Fontes sempre você vai ter mais, projetos também sempre vão surgir mais. Então, essas 3 que estão aqui você precisa de alguma forma manter, né? Então aqui eu tenho minha malha de dados, mas olha só que curioso. Você vai me perguntar, legal, mas eu só vou consumir de um lado? Eu só posso consumir ou dados de cliente, ou dados de operação, ou dados de recursos humanos e assim por diante? Na verdade, não. Essa é a graça da malha de dados. Você pode consumir do lado que você quiser. E quem faz isso, galera, é o metadados, né? O metadados entra aqui. Tem bastante gente que põe também o catálogo de dados. O catálogo de dados para solucionar, né? É a cola, é aonde você vai direto para consumir. E aqui em cima, claro, você também tem, né, as ferramentas de visualização, por exemplo, o Power BI, por exemplo, o Tableau, né? E assim por diante. Tem várias plataformas de visualização que você pode utilizar. Mesmo o Excel, né? Não fuja do Excel, galera. O Excel é uma realidade, vocês têm que aprender a lidar com ele, tá? Então, olha lá. Como que eu vou consumir? Vou consumir através do metadados, né, ou do catálogo de dados, né? Como que funciona isso? Funciona assim, eu vou lá com o metadados e com o catálogo de dados e vou ler do meu data warehouse, né? Vou colocar aqui numa cor para que vocês possam ver, amarelo. E olha aqui, de novo, eu vou no meu data warehouse e vou ler isso daqui, né? Mas olha só, isso vai se transformando durante o ano, galera, durante os anos também e durante a estratégia da companhia. Então pode ser que eu comece com 30, depois eu tenho 20, depois eu tenho 10. Isso vai mutando, não está escrito em pedra que a gente fala, né? Cuidado com isso, ou seja, domínio cliente você tem que ser flexível suficientemente para que algum dia esse domínio seja desfeito ou seja distribuído dentro dos outros domínios, né? E claramente dentro de cada etapa existe um processo, né? Existe um processo de arquitetura de dados, de engenharia, de qualidade, tem todo um processo entre o source, a extração, o armazenamento e o data warehouse, tem toda uma técnica, né? E também é dentro do famoso sandbox aí, como você disponibiliza, como não, se vocês quiserem, a gente faz um vídeo aí, eu já fiz um vídeo exclusivo para sandbox, se você quiser no canal, volta lá que você vai encontrar um vídeo só de sandbox, né? Legal. E aí você tem o seu consumo de dados. Galera, obviamente que o que falta aqui, falta duas coisas, né? Falta governo de dados e também falta segurança de dados. Os dois, gente, suportam todos os domínios, né? Tem várias técnicas também para aplicar o governo e para aplicar a segurança de dados, mas aqui a gente vai ficar só com a técnica de domínios, né? Então, os dois vão suportar toda a operação dos seus domínios. Você tem que criar
o glossário, você tem que criar realmente toda a parte de linhagem de dados, toda a parte de segurança, como que você vai ofuscar, como que você vai permitir o consumo de dados, né? Falta só mais uma coisinha para vocês. Quem administra isso, não tentem administrar sozinhos. Vocês vão precisar do steward, né? E vão precisar do owner do domínio, né? Você precisa desses dois perfis, o steward e o owner, né? E para cada domínio você vai ter um steward e você vai ter um owner, né? De verdade, o steward pode ser um ou mais, né? Você pode ter quantos você quiser, pode ser 5 ou 6 dentro do seu domínio. Dependendo do tamanho do seu domínio, você pode ter mais ou menos. O owner, galera, sempre um, somente um, tá? Não tenha mais de um owner por domínio, porque senão vai dar ruim, tá? Não vai dar certo. Então, steward, quantos você quiser. Owner, um só. E tem que ser por domínio, senão você vai ter um colapso aí dentro da sua área de dados, certo? Muito bem, é assim que se constrói, né, a malha de dados, a famosa malha de dados, o famoso data mesh, né? Tem muita técnica, obviamente, tecnicismo dentro de cada etapa, mas o basicão tá aí para vocês começarem a explorar e poder aplicar isso dentro da sua empresa. Espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários as perguntas. A gente se vê no próximo. Tchau!